O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda dizendo: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas logo não será o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Nós estamos chegando ao fim do calendário litúrgico de 3 anos. Nós iniciamos faz 3 anos com o Evangelho de Mateus. O ano passado foi o Evangelho de Marcos. E esse ano, esse Evangelho de Lucas, e que está chegando ao fim. Domingo que vem já é o último domingo, que é a festa grande de Cristo, Rei do Universo, que vem para julgar. O calendário litúrgico, ele coloca duas vindas de Jesus. A primeira vinda nós celebramos no Natal, com a preparação de 4 domingos do Advento. Ele vem chegando, vamos nos preparar. Nasce no dia de Natal. Isso que nós vamos fazer logo, iniciando no último domingo de novembro e depois dezembro. Essa é a vinda de Jesus humano, gente como nós.
E durante o ano litúrgico, a igreja nos apresenta quem é esse Jesus que veio do Pai para nos salvar, para nos abrir os olhos, para nos dar exemplo, para nos ensinar. E fazemos isso durante o ano inteiro, o ano litúrgico inteiro. E aí agora nós estamos chegando ao fim desse ano litúrgico, o terceiro, e vai ter a segunda vinda de Jesus. Agora, para julgar. Para julgar. Julgar os vivos e os mortos. Os vivos são os justos e os mortos são os ímpios. Não aqueles que estão no cemitério, não. Os mortos são os ímpios, que em vez de produzir vida, amor, fraternidade, produzem morte, ódio, vingança, competição, matam a vida, não se interessam pelos irmãos. E aí tem então esse segundo julgamento, e hoje a igreja está colocando uma leitura dentro dessa perspectiva. É esse Jesus que celebramos a sua primeira vinda no Natal. Percorremos todo o ano litúrgico conhecendo quem é, e agora, após ele ter nos apresentado o seu projeto, o seu nome, 2 vezes aparece na nossa leitura: aqueles que vão ser perseguidos, em meu nome; aqueles que vão ser odiados, em meu nome. O nome de Jesus não é simplesmente Jesus, Jesus. O nome de Jesus é o seu ensinamento, o seu projeto. Aquele plano que ele trouxe do Pai para a gente poder viver no seu reino. Festa celebrada domingo que vem, Cristo, Rei do Universo. E o julgamento vai ser feito então aqueles que realmente perseveraram na construção da vida, apesar das dificuldades, das perseguições, dos problemas, perseveraram até o fim, serão acolhidos e recebidos. Essa ideia está no primeiro ano, no último domingo do ano litúrgico, festa de Cristo Rei, do ano A, onde é apresentada Jesus, juiz, e ele disse: vocês que me amaram, me protegeram, vocês que me deram comida, vocês que me vestiram, entram no meu reino. E aos outros que não ajudaram, que não pensaram nos irmãos, afastai-vos de mim, malfeitores. Vocês não ajudaram. Então, nós estamos vivendo agora a preparação para esse dia do julgamento. Jesus que vem, Jesus que nasceu humano, o Filho do homem humano, mas agora, vitorioso na cruz, ele volta para julgar esses vivos e esses mortos. E por isso que no salmo que nós cantamos, no último verso, ele diz assim: exultem na presença do Senhor, pois ele vem. Não como Natal, nascendo, mas como juiz, na festa que estamos celebrando hoje, domingo que vem. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará todos, julgará o universo com justiça e julgará as nações com equidade. Portanto, a leitura que é apresentada para nós hoje, muito difícil, complicada, ela está no capítulo 21 inteiro. Tem mais continuação dessa leitura, mas basta esse texto aqui para a gente perceber que Jesus, ele vai julgar o templo na época dele, porque esse templo, a instituição religiosa, muito bem construída, como diz aqui, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras, as pedras mais preciosas desse templo.
E também com o dinheiro, as ofertas votivas, das promessas que o povo fazia, e ia lá deixando as suas ofertas. Mas é interessante, no Evangelho de Lucas, antes dessa leitura nossa hoje, o evangelista apresenta um escândalo, e Jesus fica escandalizado. Escandalizado porque o texto anterior, Jesus está no templo, onde costuma ir para ensinar, e ele observa as atitudes das pessoas ao colocar as suas ofertas. E o evangelista diz, muita gente que vem de hoje, tem muito dinheiro, colocaram muitas ofertas, graúdas. Mas chegou também uma viúva, que tinha apenas 2 moedinhas, pequenas. A única coisa que ela tinha para viver. E ela colocou lá na oferta. Não sobrou mais nada. Jesus ficou escandalizado. Escandalizado por quê? Porque ele percebe que esse templo, que representa Deus, que para os judeus era a presença de Deus, em vez de ajudar os mais pobres, tira deles o que eles têm, o pouco que eles têm. E essa revolta de Jesus, por isso que ele vai dizer, estão vendo essas grandes construções aqui? Não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus tinha uma aversão muito grande, não a Deus, mas ao templo que usava Deus para explorar o povo. Isso sempre existiu. No tempo de Jesus vai criticá-lo, mas continua existindo, e nos nossos dias também nós podemos ver quanta gente explora os mais pobres, obrigando eles em nome de Deus a fazer grandes ofertas, dizendo que é para Deus, mas a gente sabe que é para seu enriquecimento. E Jesus se escandaliza diante dessa atitude, aonde a instituição religiosa, templo, é usada para explorar o povo em nome de Deus. Não sobrará pedra sobre pedra. Antes, no Evangelho de Lucas, 2 vezes ele fala de Jerusalém. Nesse texto aqui, ele está se referindo concretamente a algo que vai acontecer, principalmente pelos abusos que aconteciam e pelos zelotes que não aceitavam a dominação romana. Ninguém aceitava na realidade, a não ser quem tinha bens, porque sempre eram favorecidos. E Jesus ele vai mostrando que a cidade de Jerusalém, onde no meio tinha a construção do templo, essa Jerusalém, esse povo, essas autoridades, esses sacerdotes, esses doutores da lei, esses fariseus, que falavam em nome de Deus e falavam que agiam em nome de Deus, na realidade não cumpriam bem o seu papel. E por isso, no capítulo 13, ele já anuncia, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Esse é o projeto de Jesus, que veio enviado pelo Pai para ajudar esse povo de Israel a se comportar como irmão, a tratar um ao outro com fraternidade e não exploração e grandes injustiças. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. A casa de vocês seria toda a capital, Jerusalém, com seu templo. O templo de Jerusalém, da qual Jesus está falando, não sobrará pedra sobre pedra. E mais adiante, no capítulo 19, Jesus, ele aproximando já, entrando em Jerusalém, ele vai fazer uma outra segunda reclamação, quando ele disse:
começou a chorar. Jesus começou a chorar e disse: se também você compreendesse nesse dia o que é devido à paz. Uma exclamação. Jerusalém não conseguiu entender o projeto de Jesus, que queria trazer a paz para o povo. Não aceitou esse projeto de Jesus. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Parece que tem olhos vendados. Isso sempre acontece. E aí que acontecem os grandes enganos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você e cercarão e apertarão de todos os lados. Eles, o inimigo, aqui está se referindo ao Império Romano, que mais tarde, no ano 70, chegou lá na Palestina, invadiu toda a Palestina, ele já dominava, mas estavam perdendo o controle. E eles queriam vir agora para manter a ordem de novo. Quem se opunha a eles é morte. Vão chegar dias em que os inimigos, aqui referindo-se aos romanos, vão fazer trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos, e não deixarão em você pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-lo. Eles não reconheceram a vinda, a primeira vinda que nós celebramos no Natal. A primeira vinda de Jesus, nasceu humano, veio de Deus para trazer o recado de Deus e a paz de Deus, e eles não reconheceram, não aceitaram. E é por isso agora o julgamento, a segunda vinda de Jesus, trazendo o julgamento, quer dizer, a condenação para a cidade de Jerusalém e para o templo todo. Aí entra aqui a nossa leitura, onde Jesus vai fazer algumas recomendações muito importantes, alertando aos seus discípulos e os que caminhavam com Jesus, com várias instruções. Quando ele vai dizer, Jesus, para eles: olha, precisa tomar cuidado, porque vai aparecer, precisa tomar cuidado para não serem enganados, porque vai aparecer gente que vai se colocar como Messias, como Cristo, e vai dizer coisas que eu disse igual, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu sou o Messias, eu sou o seu Salvador. Cuidado, não sigam eles, é para enganar. Não siga essa gente. E aí ele vai dizer que a realidade do mundo sempre foi assim. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Isso sempre teve, no tempo de Jesus teve, anos depois teve, nós estamos tendo também no nosso tempo as guerras. Sempre existiram as guerras. Não se apavorem. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. Para aqueles que estão envolvidos na guerra, quando escutam as bombas e tudo, pensa: o mundo acabou. Acabou sim, talvez para eles. Nessa situação, o que Jesus, diante do inimigo, os romanos, que vêm com todas as armas, com todos os canhões que eles tinham naquele tempo, para cercar Jerusalém, atacá-la, destruí-la e destruir o templo, Jesus ele deu essa recomendação. Isso aparece depois da nossa leitura. Quando você vê esses sinais de guerra, você precisa ser esperto. Se você está no campo, não volta para a sua casa, vai embora, foge entre as montanhas para salvar a sua vida. Mas tem outros orgulhosos, acham que são prepotentes. Nós vamos enfrentar. Imagina enfrentar com uma flecha um inimigo que tem canhões e tantos outros instrumentos de guerra, mas acham que vão ganhar. Todos eles foram mortos. Aos seus discípulos, Jesus recomendava: diante de um inimigo grande, não adianta enfrentá-lo. Você vai perder a vida. Assim como o rato faz. O que o rato faz? Você acha que ele vai enfrentar o gato? Ele foge, vai embora.
salvar a sua vida. Essa recomendação que Jesus dá. E aí continua Jesus: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá, e essa aqui é uma maneira simbólica, para quem está envolvido na guerra, e aí ele usa a linguagem apocalíptica. Haverá grandes terremotos, fome. De fato, a guerra exatamente traz fome, traz peste, traz carência, traz a vida mais alta, custa mais caro, e os mais pobres principalmente perdem a vida antes dos outros, né? E aí a morte. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, aí Jesus alerta: aqueles que lutam pela justiça vão ser presos e perseguidos, vão sofrer na prisão, mas Jesus disse: isso vai ser o testemunho de vocês, que vocês estão no caminho certo. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência aquilo que vocês vão dizer diante dos tribunais, porque eu estou com vocês. E vocês vão responder aquilo que eu vou esclarecer para vocês. Vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais. Isso que acontece. Isso nós vivemos aqui no Brasil recentemente. O ódio que foi deixado na própria família. Um briga com o outro. Um não quer ver mais o outro, porque é de uma opinião, o outro de uma opinião. Isso foi deixado. Quando é que na nossa vida aqui no Brasil nós vivemos essa situação de ódio, de vingança, de violência, de armas dentro da própria família, na própria casa? Mas isso sempre acontece. Sempre acontece quando tem alguns que se acham no direito de dominar os outros. E aqueles que são firmes na justiça vão ser perseguidos e denunciados até pela própria família. Isso aconteceu nas grandes guerras. Isso aconteceu lá na Alemanha com Hitler, onde o próprio irmão denuncia o outro irmão. Olha onde chega o fascismo, chamado isso. Ou então, mais grave ainda, o nazismo, que começou a tomar conta um pouco aqui do nosso país. Tomara que consigamos vencer isso. E eles matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. E aí a última frase muito importante, é permanecer firme, não é ceder, não é enganar, não é entrar na deles, é perseverar como Jesus perseverou até a morte de cruz. Mesmo sendo perseguido, ele não se entregou, ele não enganou, ele permaneceu fiel e firme. E mais tarde, essa leitura no final, aparece um texto muito importante, onde ele vai dizer o alerta que Jesus termina dizendo, para estarem preparados. Por isso, no domingo depois de Festa de Cristo Rei, que seria o primeiro domingo do Advento, o tema é vigiar. Vigiar, estar atento. E aí, na conclusão do capítulo 21, e a gente termina com isso, Jesus ele disse: fiquem atentos, vigiando, portanto, e rezem o tempo todo, porque você não conhece quando vai acontecer. Vai acontecer, vai, mas não sabe quando. Então tem que estar vigiando. Não deixe as atividades, os almoços que fazem juntos, entorpecer vocês e tira vocês do pensamento de estar sempre alerta e vigiando. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Portanto, fiquem atentos e rezem todo o tempo. Esse rezar todo o tempo, o que significa? É igual àquela oração da viúva, quando disse a viúva: precisa rezar sempre sem desanimar e sem desistir. O que ela fazia?
Ela rezava para ter força para todo dia ir na porta do juiz e dizer para ele: faça-me justiça contra meu adversário. Porque ela foi explorada, foi enganada. E ela vai lá, reza todo dia para ter força. E aqui a mesma coisa, rezem todo o tempo a fim de terem força para escapar. Depende de nós, com a graça de Deus, com a força de Deus. Por isso a oração. A oração não é para Deus resolver os problemas. A oração para Deus nos dar força para a gente fazer o que devemos fazer, para a gente organizar a vida, organizar a família. E por isso fiquem atentos e rezem todo o tempo a fim de terem força para escapar de tudo que deve acontecer e ficar firmes, em pé. Ficar de pé na Bíblia significa vivo, porque quem está morto está deitado, perdeu já. Mas você precisa ficar de pé, alerta, para saber viver, para saber criar fraternidade, para saber conviver com os outros, atento diante dos perigos da vida, para não ser enganado. Precisa ser esperto. A recomendação que termina esse capítulo, que Jesus coloca para nós nesse domingo, 33º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.